Dia 18 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 26, 52, 28, 15, Lucas 3, 1, 22, Salmos 61, 8 e Provérbios 11, 16, 17. Números 26, 52, 28, 15. Números 26, 52, 65. Versículo 52. O Senhor disse a Moisés. Versículo 53. A terra será repartida a esses homens como herança, segundo o número dos nomes registrados. Versículo 54. A tribo mais numerosa darás uma herança maior, e a menos numerosa uma herança menor. Cada uma receberá conforme o seu censo. Versículo 55. A terra, porém, será repartida por sorteio. Eles receberão a herança segundo as tribos de seus antepassados. Versículo 56. A divisão da terra será feita por sorteio entre as tribos maiores e menores. Versículo 57. Os levitas contados foram os clãs de Gerson, Coate e Merari. Versículo 58. Estes são os clãs de Levi: Libni, Hebron, Maali, Muzi e Corá. Coate gerou Anrão. Versículo 59. Cuja esposa era Joquebede, descendente de Levi, nascida no Egito. Ela deu à luz Arão, Moisés e Miriam. Versículo 60. Arão teve Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 61. Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo não autorizado ao Senhor. Versículo 62. O total dos levitas foi 23.000 homens de um mês para cima, não contados no censo geral, pois não receberam herança entre os israelitas. Versículo 63. Esse foi o censo feito por Moisés e o sacerdote Eleazar nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Versículo 64. Entre esses, porém, não havia nenhum dos que haviam sido contados por Moisés e Arão no deserto do Sinai. Versículo 65. Pois o Senhor dissera que eles morreriam no deserto. Somente Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, sobreviveram. Números 27, 1, 11. Versículo 1. As filhas de Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencentes aos clãs de Manassés, filho de José, chamavam-se Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 2. Elas se apresentaram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, aos líderes e a toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram. Versículo 3. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, mas morreu por seu próprio pecado e não deixou filhos. Versículo 4. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos uma propriedade entre os parentes de nosso pai. Versículo 5. Moisés levou o caso ao Senhor. Versículo 6. E o Senhor lhe disse. Versículo 7. As filhas de Zelofiade têm razão. Você deve dar-lhes uma herança como propriedade entre os parentes do pai dela, se transferir a herança do pai para elas. Versículo 8. Diga aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filho, sua herança passará para a filha. Versículo 9. Se não tiver filha, a herança será dada aos irmãos dele. Versículo 10. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. Versículo 11. Se seu pai não tiver irmãos, a herança será dada ao parente mais próximo em seu clã. Números 27, 12 e 23. Josué é designado sucessor de Moisés. Versículo 12. O Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Versículo 13. Depois de vê-la, você será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Versículo 14. Pois vocês se rebelaram contra minha ordem no deserto de Zim, nas águas de Meribá. Versículo 15. Moisés disse ao Senhor. Versículo 16. Que o Senhor, o Deus que dá fôlego a toda criatura, designe um líder para esta comunidade. Versículo 17. Que saia e entre à frente deles, e os conduza, para que o povo do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Versículo 18. O Senhor respondeu: chame Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e impõe as suas mãos sobre ele. Versículo 19. Apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e dê-lhe instruções na presença deles. Versículo 20. Delegue a ele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Versículo 21. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará para ele Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade seguirão suas instruções. Versículo 22. Moisés fez como o Senhor ordenou. Chamou Josué, apresentou a Eleazar e a toda a comunidade. Versículo 23. Impôs suas mãos sobre ele e deu-lhe instruções, conforme o Senhor havia dito por meio de Moisés. Números 28, 1, 15. Lei sobre ofertas diárias, semanais e mensais. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Ordena aos israelitas que tragam ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor, nos tempos designados. Versículo 3. Diga-lhes: esta é a oferta que vocês trarão ao Senhor, 2 cordeiros de um ano, sem defeito, como holocausto diário regular. Versículo 4. Ofereçam um cordeiro pela manhã e o outro ao pôr do sol. Versículo 5. Junto com cada cordeiro, ofereçam 1/10 de efa de flor de fariga amassada com 1/4 de hin de azeite. Versículo 6. É o holocausto regular instituído no Monte Sinai, aroma agradável ao Senhor. Versículo 7. A bebida derramada será 1/4 de hin para cada cordeiro, derramear no santuário como oferta ao Senhor. Versículo 8. Ofereça o segundo cordeiro ao pôr do sol, com a mesma oferta de cereal e libação que pela manhã, aroma agradável ao Senhor. Versículo 9. No dia de sábado, ofereça 2 cordeiros de um ano, sem defeito, com 2/10 de efa de flor de fariga amassada com azeite e a libação. Versículo 10. É o holocausto do sábado, além do holocausto diário e sua libação. Versículo 11. No primeiro dia de cada mês, ofereça ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito.
Versículo 12. Com cada novilho, 3 décimos de efa de flor de fariga amassada com azeite. Com o carneiro, 2 décimos. Versículo 13. E com cada cordeiro, 1 décimo. Versículo 14. As libações serão de meio rim de vinho por novilho, 1/3 de rim por carneiro e 1/4 de rim por cordeiro. Versículo 15. Além do holocausto diário, ofereça um bode como oferta pelo pecado ao Senhor. Lucas 3, 1-22. Versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Versículo 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós, o que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 5. Todo o vale será aterrado, e toda montanha e colina, niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados, aplanados. Versículo 6. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não comecem a dizer, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 10. O povo perguntava, o que devemos fazer então? Versículo 11. João respondia, quem tem 2 túnicas dê uma a quem não tem, e quem tem comida faça o mesmo. Versículo 12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e perguntaram, Mestre, o que devemos fazer? Versículo 13. Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Versículo 14. Alguns soldados perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Versículo 15. O povo estava em grande expectativa, questionando se João não seria o Cristo. Versículo 16. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas está chegando alguém mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 17. Ele traz a pá em sua mão para limpar sua eira e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Versículo 18. E, com muitas outras palavras, exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Versículo 19. Todavia, João repreendeu o tetrarca Herodes por causa de Herodias, esposa de seu irmão, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito. Versículo 20. Por isso, Herodes acrescentou mais uma a todas as suas maldades, prendeu João no cárcere. Versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Salmo 61, 1:8. Versículo 1. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Versículo 2. Desde os confins da terra clamo a ti, com o coração abatido, leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Versículo 3. Pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Versículo 4. Permita eu habitar no teu tabernáculo para sempre, achegar-me-ei à sombra das tuas asas. Versículo 5. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deixe-me a herança dos que temem o teu nome. Versículo 6. Prolonga os dias do rei, que os seus anos se estendam por muitas gerações. Versículo 7. Permaneça ele diante de Deus para sempre, ordena amor e fidelidade que protejam. Versículo 8. Então cantarei louvores ao teu nome para sempre, cumprindo os meus votos dia após dia. Provérbios 11, 16, 17. Versículo 16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só ganham riquezas. Versículo 17. Quem faz o bem a si mesmo é bondoso, mas o cruel prejudica até seu próprio corpo. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.